Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: sem arrependimento, continuaremos vivendo eternamente longe da presença de Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós conseguimos compreender o tamanho da escuridão que existia dentro de nós e junto com a escuridão, a ignorância. Porque a nossa mente ela estava tomada pelo diabo e nós vivíamos uma ilusão. Acreditávamos que as coisas pudessem mudar o estado do nosso coração e que o amor nós poderíamos encontrar nas pessoas. E hoje nós sabemos que Deus é o amor. E esse sentimento é a presença do Espírito Santo rondando os nossos pensamentos. Sempre que você se sentir triste ou ver que os teus sentimentos pioraram, para e lembra da última coisa que você pensou. Foi justamente ali que o diabo entrou dentro da tua cabeça e começou a te convencer a desobedecer tudo aquilo que Deus disse a você. Então, quando nós nos fortalecemos no Senhor, quando nós buscamos a Sua presença, lemos a Sua palavra, ouvimos os Seus louvores, testemunhamos, frequentamos a igreja, quando nós queremos estar junto dEle, isso é sinal de uma coisa, que nós nos arrependemos, que nós reconhecemos que longe de Deus nós tivemos uma vida totalmente errada, acreditando nas coisas erradas, buscando as coisas erradas, falando as coisas erradas. Só que quando nós vivemos na ignorância, nós achamos que isso é uma escolha. A pessoa mente porque ela quer mentir, ela é infiel porque ela quer ser infiel. Ela bebe porque é o jeito dela. E tudo aquilo que nós atribuímos à personalidade humana. Não existe vontade dentro disso. Quem por sã consciência diz, o meu sonho é ter depressão. O meu sonho é viver estressado, o meu sonho é sentir raiva. Ninguém deseja ser essas coisas ou senti-las, mas nós sentimos. Por quê? Porque os nossos pensamentos estão tomados. Dentro de nós não existe sabedoria, não existe arrependimento e não existe justiça. E não importa se você é rico, se você é pobre, se você é velho, se você é novo, se é teu parente, se é um estranho, seja lá quem for. Isso é um padrão humano. Nós somos pecadores desde que nós nascemos. Isso é a herança que nós recebemos de Adão e Eva. Você pode aceitar, você pode discordar, você pode refutar, mas os teus sentimentos acusam que a tua cabeça não consegue compreender certas coisas. Porque a tua vida por fora não existe nada para se reclamar, mas por dentro de você parece que a vida já não tem mais sentido. Se a gente vai lá em Romanos 3, versículo 10 a 12, 14 a 18, a palavra do Senhor lá diz assim: como dizem as Escrituras sagradas, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo. Não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo. Todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem. Não há ninguém mesmo. Todos mentem e enganam sem parar. A boca deles está cheia de terríveis maldições. Eles se apressam para matar. Por onde passam, deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz e não aprenderam a temer a Deus. Então, Paulo, nessa carta aos Romanos, ele vem fazendo certas divagações, porque ele precisava explicar por que Jesus era o Cristo, por que ele era o Redentor. E sabe qual é a forma que ele fazia isso? Usando as Sagradas Escrituras. E logo no começo fica claro, como dizem as Escrituras Sagradas. Paulo se baseava para dizer que Jesus era o Filho de Deus na opinião dele ou pelas Sagradas Escrituras?
Então, se nós quisermos começar a ter uma base para poder dialogar dentro de nós, quebrando essas cadeias, quebrando esses gatilhos emocionais e essa dependência, nós precisamos da palavra de Deus e não tem jeito. Por mais vontade que nós tenhamos que as coisas possam ser da forma que nós achamos, elas sempre serão da forma que Deus quer. Você pode construir muitos sonhos, mas se o Senhor não estiver em seus sonhos, todos eles vão fracassar. E assim somos nós, eternos sonhadores, crendo que se tivesse dinheiro, o sentimento da ausência de Deus iria passar. Que se você se casasse ou se você tivesse alguém, o sentimento da ausência de Deus ia passar. Se você se casa, você acha que esse sentimento não passou ainda, foi porque você não teve um filho. Se teve um filho, acha que porque não foi uma menina ou um menino. E é sempre problematizando as coisas. E o tempo vai passando e certas coisas vão acontecendo e mesmo assim esse sentimento não passa. É por isso que depois de uma certa idade, as pessoas elas se entregam à depressão, porque o diabo já não tem mais nada para pôr dentro da cabeça dessas pessoas e ela está vivendo em total escuridão ou em total ignorância. Então Paulo, quando ele começa a explicar, ele vai falar, meus queridos, dá uma olhada no que a palavra de Deus fala. Naquela época ainda era muito pior, porque a maior parte das pessoas não sabiam ler, dependiam do que outras pessoas liam e explicavam para elas. Hoje nós temos a Bíblia traduzida para a nossa linguagem e existem diversas versões, umas com as palavras mais difíceis, outras com as palavras mais fáceis. Mas o importante não é qual versão da Bíblia você lê, mas qual você se sente mais confortável. Porque quando nós vivemos longe de Deus, o primeiro gatilho que nós temos é é muito difícil. Eu não vou entender. Eu concordo. E você está certo quando você diz isso. Porque a Bíblia é um livro que nós discernimos de forma espiritual. No começo eu li a Bíblia e não entendia nada. E tem coisas que eu já li várias vezes e eu venho entender agora. E tá tudo bem. Não tem problema nenhum ser assim. Nós temos uma vida inteira para aprender. Não é uma coisa que nós vamos fazer hoje ou começar, eu já li uma vez na minha vida a Bíblia. Não é desse jeito. É todo dia, é toda hora, é sempre. A busca ao Senhor é inconstante, porque é o momento que você parar de buscar a Deus, o diabo vai entrar na tua cabeça para colocar insatisfação dentro de você, para que você esqueça o valor das coisas que você tem, para que você esqueça o valor das coisas que já fizeram para você. Que você deixe de ser a imagem e a semelhança de Deus, comece a se vitimizar, comece a reclamar, comece a colocar problema, comece a colocar gosto ruim nas coisas e criar problemas com as pessoas. Começa a fazer fofoca, começa a querer cuidar da vida dos outros, começa a querer ter uma opinião sobre tudo. Então isso não pode estar em nós. Então Paulo ele recorreu às escrituras sagradas. Não há uma só pessoa que faça o que é certo. Longe de Deus, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Isso não está na nossa vontade. Você vai conhecer pessoas que parecem boas, porque elas mentem muito bem, elas manipulam muito bem. Por isso que nós temos aquela expressão, a máscara dela caiu. Eu conheci ela de um jeito e ela se tornou de outro. Porque no começo não era assim. As pessoas elas não mudam. Se elas mudassem, elas não ficavam indo de forma recorrente num psicólogo por tanto tempo, ou uma terapia ou um tratamento não demoraria tanto. Na verdade, não é o convencimento, é o esquecimento. Nós esquecemos das coisas. E assim as coisas elas vão passando. Então essa palavra serve para mim. Ela está dizendo, Gabriel, você não faz o que é o certo. Por mais que você tenha vontade de fazer o que é certo, por mais que você acredite, no final você só está buscando os seus interesses. Não é certo. E quando você encontra os teus interesses, tem mais uma coisa, você nunca está satisfeito. Nada disso adianta para você. Nada disso tem valor depois de um tempo. Não há ninguém que tenha juízo. Não há ninguém que consiga ser justo. Não há ninguém que entenda de forma plena, que saiba se colocar no lugar das outras pessoas, que saiba entender esse mundo espiritual. Se você tiver que julgar entre duas pessoas,
uma que você não gosta e uma que você gosta, qual você condenaria? Você ia olhar os fatos ou você falar, esse cara não dá, eu não gosto dele, eu não gosto. Essa pessoa eu já vivi com ela, se você soubesse o que ela fez, ela me traiu, ela me enganou, ela me iludiu, e a outra pessoa tá ali. Será que não foi isso que fizeram com Jesus? Prende Jesus, crucifica, solta Barrabás. Então dentro de nós não está a justiça. Dentro de nós não estamos prontos para ver isso. Nós gostamos de ver a desgraça. Se você olhar, dá muito mais ibope notícia ruim que notícia boa. Tanto que você só abre o jornal, só tem notícia ruim. É só isso. E é só isso que as pessoas buscam, elas gostam de ver a desgraça. Quando a gente fala sobre fofoca, é desgraça. E quando não está acontecendo nada, a pessoa inventa. Ela quer dar um ar de que ela sabe o que ela está falando e ela está tomada pelo diabo, fazendo mal. Se as minhas palavras aos outros ouvirem fazem bem, é sinal que eu estou falando da palavra de Deus. Se as minhas palavras fazem mal, eu tenho que esconder ou eu tenho que justificar, é o diabo que está falando através de mim. Não há ninguém que adore a Deus. Enquanto nós estamos nessa condição de pecador, eu posso frequentar uma igreja, eu posso abrir a minha Bíblia, eu posso fazer o que for. Se eu não tiver me arrependido, se eu achar que a palavra não é para mim, que eu não sou mal, senão Jesus ele não tem sentido. Nós vivemos em completa escuridão desde que nós nascemos, e a luz nasce dentro do nosso coração quando nós encontramos o Senhor. Se eu não tive um encontro com Jesus, eu continuo perdido. Não é o batismo que vai trazer, mas é o motivo que eu me batismo. O batismo é do quê? É de arrependimento. Mas será que eu me arrependi? Será que eu entendi? Será que eu tenho bagagem espiritual para entender? Ou eu fui lá porque dentro da igreja os membros são batizados e eu entrei numa fila e me batizei e tá ali. Continua sentindo as mesmas coisas, vivendo as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, só está gastando uma hora a mais dentro da igreja, como se a vida tivesse mudado. Percebe como é muito raso quando nós tentamos entender o Senhor da forma que os humanos dizem que Ele é? A Bíblia ela é muito densa. O Espírito Santo ele é complexo, mas ao mesmo tempo ele é simples. Eu não posso explicar como a luz faz para clarear, mas eu sei que quando eu estou perto dela, a escuridão, ela não existe. Todos se desviaram do caminho certo. Então, se todo mundo se desviou do caminho, é sinal que existia um caminho. E Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, qual é o propósito da nossa vida? Encontrar esse caminho. Se eu não encontro esse caminho, qual o sentimento que nós sempre falamos? Que nós estamos perdidos. Estou me sentindo perdido. Sabe outra palavra que outras traduções da Bíblia usam para esse trecho? Inútil. Não é útil para nada, é inútil. Então a minha vida ela é inútil, porque eu não tenho um caminho, eu não tenho uma serventia. Todos se perderam. Todos são inúteis, todos buscam apenas os seus próprios interesses. É como se esse barco que nós vivemos ele estivesse afundando e ao invés de nós tentarmos fazer alguma coisa para se salvar, no final nós estivéssemos ali. É aquela cena do Titanic que o barco está afundando, as pessoas estão tocando, alguns estão subindo do bote, outros estão tentando nadar e outros estão se afogando. E a vida é isso. Enquanto você está ali tentando pegar as coisas de valor que existe dentro do barco, mal você sabe que aquilo vai fazer cada vez mais você afundar para baixo. Só que diferente daquele lugar onde as mulheres, ou os homens, ou os ricos tinham prioridades, no reino de Deus não funciona assim. Os últimos serão os primeiros. Aqueles que se humilharem perante ao Senhor serão exaltados. Aqueles que colocarem a sua confiança no Senhor, aqueles que buscarem o arrependimento no Senhor, que encontrarem a salvação no Senhor. Não há ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo. Ninguém faz o bem. Todo o bem que nós fazemos é graças a Deus, é pela misericórdia de Deus e é pela presença do Espírito Santo. Ninguém faz o bem. Então, às vezes você está aí olhando, procurando um relacionamento, né? Eu vejo que hoje em dia
As pessoas, às vezes, elas tentam se encaixar dentro de bolhas, de lugares, de coisas, e tá sempre ali naquela busca, né? A pessoa tá dentro de um mercado, ela tá buscando, tá dentro de uma farmácia, ela tá buscando, tá indo buscar o filho na escola, tá buscando, porque o relacionamento antigo já não deu certo, e tá sempre buscando, tá dentro da igreja, tá buscando, tá na rua, tá buscando, se pega um celular na mão, tá buscando, e é isso. É como se a vida fosse buscar pessoas, buscar o prazer. Quantas vezes você já não buscou e não encontrou? Isso é ilusão. É exatamente isso. É a eterna busca onde eu acho que o vazio dentro de mim passa se eu encontrar a pessoa certa. Não existe pessoa certa. Ninguém faz o bem. Ninguém faz o certo. Você deveria estar buscando a Cristo primeiro para você ser a primeira pessoa a ter o bem na vida. E depois encontrar alguém. Graças ao Senhor, porque Deus diz que o relacionamento, a mulher abençoada, é uma bênção dele. Para depois tentar formar qualquer outra coisa, mas a gente inverte tudo. Quer fazer faculdade, quer buscar dinheiro, quer ser famoso, quer ter alguém, e isso, e antecipa tudo. E quando vê, tá aquela bagunça, tá aquele bolo. E só tem as fotos. Fotos de um dia que você não subiu no altar, que você colocou o nome da aliança de alguém, como se fosse, nossa, agora a minha vida começou, eu vou sair da casa dos meus pais, porque o meu pai e minha mãe é muito controlador, quer ficar falando o horário que eu faço, isso e aquilo, e a gente cria milhões de desculpas para não entender o valor das coisas. E eu não estou dizendo, olha, lá na minha casa precisa ser um pedaço do céu, ela vai ser se Jesus estiver lá dentro. Se Jesus não estiver lá dentro, é bebida, é gritaria, é briga, é desentendimento, é mesquinharia. E é isso. Isso é um lar sem Deus, não adianta. Então, não adianta eu querer olhar, achar que minha casa podia ser diferente, que meu pai e minha mãe podia ser diferente. Deus tá falando, meu, é todo mundo. Ninguém é bom. Se alguém te fez algo, te deu mais do que você merecia, porque ninguém é bom. Todos mentem e enganam sem parar. Será que nós vemos isso na internet? Será que nós vemos isso nos filtros? Que você olha uma pessoa e já nem reconhece? Quantos têm coragem de se colocar como estão sentindo? Imagina se nosso rosto tivesse, sei lá, alguma forma da gente ver que nós não estamos felizes. E as últimas músicas eu tenho colocado sempre a mesma moça, em situações diferentes. Ela estava na balada, mas não estava feliz. Ela estava na igreja, mas não estava feliz. E o de hoje ela vai estar fazendo uma coisa muito especial e ela continua não feliz. Porque a felicidade não está nas coisas, a felicidade não está no lugar. A felicidade vem quando eu aceito que eu sou pecador e Jesus começa a trabalhar na minha vida e eu me arrependo de tudo que eu fiz. Isto é a felicidade. A boca delas está cheia de terríveis maldições. Elas se apressam para matar. Então, se eu não consigo argumentar com alguém qual que é a ideia, eu tenho vontade de matar essa pessoa, eu tenho vontade de fazer isso. E a gente pensa, às vezes, mentalmente, não que a gente queira fazer isso, mas olha para você ver a maldade, isso pra gente, às vezes, é uma solução. Eu queria que essa pessoa pagasse, eu queria que ela fizesse. Não é justo. E olha como nós também fazemos e todos fazem. Só que, se eu me relativo, se eu me contento com isso, eu tô condenado já. Tô condenado. Por onde passam deixam a destruição e a desgraça. Pessoa sem Deus é só isso, destruição e desgraça. E vai chegar um tempo que ela vai destruir tudo. E aí quando nós encontramos essas pessoas, que normalmente elas querem tirar a vida porque elas já destruíram todas as relações familiares, destruíram as relações afetivas, acabou o dinheiro, né, porque já não tem mais como fugir. Porque enquanto ela pode beber, enquanto ela pode se drogar, enquanto ela pode pagar a acompanhante, ou pode, sei lá, gastar dinheiro para comprar uma bolsa, um sapato, enquanto pode ali estar... Aí beleza, depois que acaba a vida já não tem sentido e pronto, acabou a fuga. Não conhecem o caminho da paz e não aprenderam a temer a Deus. O temor a Deus vem da onde? Vem da palavra. Então tudo isso que nós lemos em Romano, que Paulo citou, vem da onde? Vem dos Salmos 14, vem do Salmos 5, vem dos Salmos 10, vem de Isaías 59 e vem dos Salmos 36. Olha como Paulo usou 5 passagens para explicar uma coisa para eles. E olha como Paulo conhecia a palavra de Deus. Então, quando nós temos que argumentar, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Se a gente continua lendo, ele vai começar a
como se ele estivesse juntando tudo em uma coisa só para dizer, olha, Jesus é aquele que Deus disse que viria. Como eu sei isso? Lendo o profeta Isaías. Se a gente vai lá em Isaías 59, versículo 19 a 21, a palavra do Senhor ela diz assim: todos, do leste até o oeste, temerão o Senhor e o seu poder, pois ele virá como uma forte correnteza que é levada por um vento furioso. O Senhor Deus diz: eu virei a Sião como redentor, para salvar as pessoas do meu povo se arrependerem. O Senhor diz ao povo: esta é a aliança que eu vou fazer com vocês. O meu espírito que eu lhes dei e os meus ensinamentos que eu lhes entreguei ficarão com vocês para sempre. Vocês os ensinarão aos seus filhos e aos seus descendentes, e agora para sempre eu, o Senhor, falei. Então quem está conversando conosco? O profeta Isaías. E Isaías está dizendo o quê? O que Deus colocou dentro do pensamento dele. Como que Deus fala conosco? Através dos nossos pensamentos, através dos nossos sentimentos. E qual era a promessa de Deus? Se você vê, Paulo cita Isaías 59, só que ele citou lá em cima, versículos 7 e 8. Que as pessoas não sabiam encontrar a paz, que as pessoas elas buscavam a destruição e tudo que acontecia era desgraça. Não parece um reflexo da nossa vida longe de Deus? Quer dizer que isso deixa de acontecer? Não, mas quer dizer que nós entendemos a razão. É a lei da semeadura. Todos, desde o leste até o oeste, temerão o Senhor. Quando ele diz do leste ao oeste, ele está dizendo, olha, o mundo inteiro vai temer o Senhor. O mundo inteiro vai respeitar o Senhor. O mundo inteiro vai considerar o Senhor. Vai pensar no Senhor. E que mais? E no seu poder. Porque o reino de Deus é poder. Você vive uma vida onde você não pode nada e você acredita que o poder está na onde? No dinheiro. E é por isso que as pessoas elas buscam dinheiro, porque elas buscam poder, elas buscam fama, elas buscam sucesso. Elas acreditam que o dinheiro poderia mudar tudo. O dinheiro ele pode trazer conforto? Pode. Mas ele não pode mudar o que você sente, porque vai chegar um momento aonde não vai faltar dinheiro, aonde não vai faltar comida. E aí você vai começar a achar que o problema é as pessoas e começa a trocar pessoas. Ah, que as pessoas são falsas. A palavra falou, todo mundo é falso, inclusive você, joia preciosa. Inclusive você. Você que gosta de julgar as pessoas, você que gosta de achar que os outros são piores e que você é melhor. Você quer ser melhor que os outros? Prove através do perdão, prove através do amor, prove através da obediência, o conhecimento da palavra, prove pregando o evangelho do Senhor. É assim que nós mostramos o poder, porque enquanto todos são limitados, são dodóis, são mimizentos, nós não temos nada disso. Nós não temos tempo a perder. O amor, ele dura para sempre. E quem é o amor? Deus é o amor. Mas nós não. Nós somos o quê? Nós somos a paixão. E a paixão, ela se gasta com o tempo. Por isso que relacionamentos sem Deus, eles têm tendência a declinar depois de um tempo. Pois ele virá como uma forte correnteza que é levada por um vento furioso. Então a chegada de Deus, ela vai ser perceptível na nossa vida. Quando a gente viu aquelas cenas do Rio Grande do Sul, aquela água chegando e aquelas coisas, ou quando nós vemos um tsunami, você vê que a água ela tem uma força que ninguém pode controlar. As pessoas mal elas podem se esconder, mal elas conseguem se agarrar às coisas. E a presença de Deus ela vem com esse mesmo poder na nossa vida. Quando Jesus ele chega arrastando tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que não vem de nós. Esse é o verdadeiro batismo do Espírito. É quando ele leva para longe toda a maldade, todo o pecado, toda aquela vida suja que nós vivemos, todos aqueles pensamentos errados e tudo aquilo que nós fomos e sofremos e tudo aquilo que nós tentamos esconder das pessoas para parecer que nós éramos pessoas boas. Então o poder de Deus ele vai virar com grande glória. E aqui, aparentemente, o que Deus está falando? Está falando sobre o quê? Ele está falando sobre Jesus. Por isso que eu falo que a gente precisa, pelo menos umas 3 vezes, ler o Novo Testamento para depois ler o Velho.
Porque se você não conhece o novo, será que você conseguiria saber que ele está falando sobre Jesus agora? Essa era a promessa de Deus para um povo que era aquilo de cima que nós lemos. Um povo rebelde, um povo mentiroso, um povo que enganava, um povo que não fazia o bem, um povo que desejava tirar a vida de outras pessoas, um povo que não amava, que não sabia o caminho da paz e que não sabia nada. Deus olhou para aquele povo e falou: eu vou dar um caminho para vocês. Eu vou mandar o meu filho para dar o exemplo para vocês. O Senhor diz: eu virei a Sião como redentor. O que é Sião? Sião é Jerusalém. Foi uma cidade onde Davi, ele conquistou, que era chamada de Casa de Davi, que foi onde foi construído o templo. Como Sião era uma área um pouco maior, eles usavam esse termo ao invés de falar em Jerusalém, porque ele estava dizendo: olha, eu vou chegar ali. Aonde Jesus ele veio? Aonde que o Redentor veio? Aonde que quem veio dar o exemplo veio? Foi justamente ali, para salvar as pessoas do meu povo que se arrependerem. Então, para que eu possa ser salvo por Jesus, eu preciso me arrepender. Então, se eu busco o Senhor e não me arrependo, se eu acho que o problema é das pessoas, que quem precisa mudar é os outros, o que eu mais vejo é a gente pedindo oração para os outros mudarem. Ela encontra pessoas sem Deus, ela principalmente também é sem Deus, porque é impossível duas pessoas estarem tomadas pelo Espírito Santo e uma não incomodar a outra, porque incomoda e começa a ter briga, e começa a ter discussão, e começa a ter desentendimento. Ou os dois estão no mesmo espírito, ou não dá certo. O diabo só causa confusão dentro de casa, só causa confusão, só o tempo inteiro. Confusão. Para que eu possa receber esse Redentor, eu preciso me arrepender. Você já se arrependeu? E o arrependimento não é uma coisa que eu faço: estou arrependido. Não, conforme eu vou lendo a palavra de Deus, Deus ele vai mostrando situações de coisas que aconteceram na minha vida que eu não agi correto. E ali sim eu vou vendo quanto mal eu sou. E se eu sentir, porque tudo é sentimento, nada é obrigação, tudo é sentir, que eu tenho que pedir perdão, que eu tenho que conversar, que Deus coloca dentro do meu coração, eu vou desfazendo esse mal ao longo do tempo. Mas é através de Jesus. O Senhor diz ao seu povo: esta é a aliança que eu vou fazer com vocês. Então Deus está querendo firmar uma aliança conosco. Não é aquela aliança que você sobe dentro de um altar e não sabe nem o que você está fazendo ali, que você tem um conjunto de expectativas que se elas não forem satisfeitas, você vai separar da pessoa, vai para um lado, um fio para o outro, cachorro para um lado, papagaio para o outro, e passarinho para um lado e coisa para o outro. E aí? E eu não estou dizendo isso julgando ninguém, porque nós, longe de Deus, nós não temos maturidade. Aqui não tem o malvadão, a malvadona, o certo, o que presta, o que não presta. É sem Deus não dá certo. Lembra sempre, o nosso papel aqui não é pregar culpados, mas é encontrar arrependidos. Porque assim Jesus ele vai poder mudar a nossa vida e o nosso coração e está tudo bem. Esse é o nosso objetivo. Lembra que o caminho é esse, que enquanto eu não faço isso, eu vou continuar me sentindo perdido. Então qual é a aliança que Deus está fazendo conosco? O meu Espírito que eu lhe dei, então nós recebemos quem? O Espírito Santo. E a segunda? Qual é a segunda coisa? E os meus ensinamentos, outras traduções, a minha palavra. Então qual é a aliança que nós fazemos com Deus? É uma aliança no Espírito e é uma aliança na palavra. Que eu lhes entreguei, ficarão com vocês para sempre. Então nós teremos o Espírito e nós teremos a palavra. Leia a palavra de Deus. Você não está recebendo algo que Deus te deu. E a sabedoria vem através de onde? Por Espírito. Não é só pela vontade. Você vê que isso é uma coisa que não é pregado dentro da igreja? A palavra não é colocada como leve para tua casa a palavra, leia a palavra. Não, quem conhece a palavra é o pastor, quem conhece a palavra é o padre. Isso é o suficiente. Não, eles têm que fazer, nós não, nós só sentamos e pagamos. Cara, tá tudo errado. Olha como a promessa do Redentor vem pela palavra. E a palavra que eu tenho, o que eu tenho que fazer? Se a palavra está comigo, tudo que eu falo se baseia na palavra. Vocês os ensinarão aos seus filhos e aos seus descendentes, agora e para sempre. O que é ensinar a palavra de Deus? Evangelizar. E por que as pessoas não evangelizam?
não evangelizam a casa, não conversam sobre Jesus na casa, não tem um momento de oração, não tem um momento de conversar com Deus, ou se ora sempre aquela mesma coisa, sempre aquela repetição, não se evolui dentro da palavra. Você imagina, nós estamos chegando perto do episódio 1500. Se toda vez eu ficasse falando a mesma coisa, vamos ligar aqui e ficar falando Pai Nosso e contando bolinha aqui, e aí? O que você teria aprendido nesses 1500 episódios? Nada. Não tá nem pensando naquilo, tá pensando em outra coisa. Tua boca tá falando uma coisa, tua cabeça tá falando outra e teu coração tá falando outra. É só isso. É cumprindo tabela. E essa é a forma que nós não devemos viver. Nós devemos viver no presente. Então, quem tem que ensinar a palavra de Deus para as pessoas somos nós. E se você encontrar alguém que conhece a palavra, você vai estar encontrando a Cristo na outra pessoa e a outra pessoa encontrando Cristo em você. E é assim que o mundo seria muito melhor se todo mundo fizesse isso. Mas não importa o que os outros fazem, o importante é o que nós fazemos. E o finalzinho, eu, o Senhor, falei. Amém? Louvado seja o Senhor, que nos deu um Espírito, que nos deu a palavra, que nos deu um caminho, que nos ensinou através do seu Filho Jesus Cristo, que cumpriu todas as promessas, que veio e deu exemplo, que permitiu que nós pudéssemos nos arrepender, que enche o nosso coração de amor, de sabedoria e de paz, que nos ensinou que a felicidade não está nas coisas, mas no seu Espírito, que nos ensinou que o diabo ilude a nossa cabeça e que nosso coração longe de Deus é só loucura e vaidade. Perdoa, Senhor, por tudo aquilo que nós fizemos. Nos ensina a fazer o certo. Nos ensina a amar mais. Dai-nos sua sabedoria. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.